Colegas, vou falar hoje sobre uma situação interessante que existe no Código Penal, mas especificamente nos crimes contra a administração pública. Foi introduzido no ano de 2002 um terceiro ou um quarto capítulo no título 11 do Código Penal, criando os crimes contra a administração pública estrangeira, cometidos por particulares. Na verdade, são apenas 3 artigos que foram incluídos na nossa legislação pátria, por força de acordos internacionais que o Brasil celebrou ou aderiu com a comunidade internacional. Mais especificamente, esta alteração que aconteceu no Código Penal em 2002, na verdade foi a Lei 10.467, de 11 de junho de 2002, que fez esta alteração no Código Penal, criando os artigos 337B, 337C e 337D. Isto decorre principalmente da Convenção de Paris para o combate à corrupção. Foi uma convenção, um acordo internacional celebrado no âmbito da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, uma das principais instituições de natureza econômica que congrega os principais países do mundo, as economias mais fortes. E o Brasil tem muito interesse em participar, se integrar na OCDE, não é? Já há muito que vem pleiteando o seu ingresso e, como uma espécie de convidado especial, participa, né, regularmente das discussões que são promovidas por este organismo e se adequa, na medida do possível, às linhas gerais que esta instituição promove no mundo. O que aconteceu então neste momento? O que aconteceu foi que, para então ficar integrado com as legislações de outros países, o Brasil então criou 2 tipos penais e introduziu no nosso Código Penal o conceito de funcionário público estrangeiro. Os 2 tipos penais, eles estão descritos no artigo 337B e no artigo 337C. O do 337B é o seguinte: corrupção ativa em transação comercial internacional. Na verdade, então, é a transposição adaptada do artigo 333, que definia já, desde 1940, a corrupção ativa em nosso país. A única diferença é que este tipo penal tem 3 elementos diferenciadores do conceito clássico de corrupção ativa do artigo 333. O primeiro deles é que na conduta do artigo 33 está mencionado os 2 verbos, prometer e oferecer. Aqui no 333B acrescentou-se mais a expressão dar, né? Então, esses 2 verbos anteriores, eles promoviam a hipótese de uma situação de um crime formal, em que basta a manifestação, a promessa, o oferecimento para já a consumação do crime. No caso do dar, que é apenas uma especificação, um detalhamento da mesma lógica, não é? Existe uma necessidade de uma transferência material física, não é? No fundo, não muda o conceito, apenas detalha, não é? Passando, portanto, a ser, no caso do 337B, a corrupção ativa em transação comercial internacional, prometer, oferecer ou dar, direto ou indiretamente, vantagem devida a funcionário público estrangeiro. E aqui, nessa expressão estrangeiro, então, surge o segundo elemento diferenciador do crime de corrupção ativa do artigo 333. Lá se fala de funcionário público, aqui então de funcionário público estrangeiro. E o que é o funcionário público estrangeiro? O conceito de funcionário público estrangeiro está no artigo 337D.
Também nesse particular não há maior diferença entre o conceito que nós usamos para funcionário público na nossa legislação interna, usávamos na nossa legislação anterior, no Código Penal, no artigo 327, apenas que obviamente precisa se adaptar o conceito. Então ficou dito da seguinte forma no artigo 337-D. Considera-se funcionário público estrangeiro para os efeitos penais quem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública em entidades estatais ou representações diplomáticas de país estrangeiro. E no parágrafo único, a equiparação à condição de funcionário público estrangeiro para quem exerça o cargo, emprego ou função em empresas controladas direta ou indiretamente pelo poder público estrangeiro ou em organizações públicas internacionais. Então, para nós compreendermos exatamente como é que funciona ou como é que se pode interpretar esse conceito de funcionário público estrangeiro. São pessoas que estejam trabalhando na mesma condição do funcionário público aqui na administração pública brasileira, ou seja, mesmo que em caráter precário, mesmo que sem remuneração, não há, portanto, nenhum tipo de exigência formal de que tenha um cargo, que tenha sido contratado através de concurso, coisa desse tipo. Qualquer atividade, qualquer função exercida, em que tipo de instituição? Primeiro, nas instituições estatais de país estrangeiro, portanto, administração direta ou administração indireta. Segundo, na representação diplomática de país estrangeiro. No fundo, poderia-se ficar com o primeiro conceito que englobaria isto, porque, obviamente, quem pertence ao corpo diplomático de um país, obviamente que se engloba no conceito anterior de funcionário público. Mas para detalhar, então, qualquer pessoa que atue aqui no país em nome de um governo estrangeiro, seja porque ele tem uma representação de uma instituição estatal, seja porque ele é pertencente ao corpo diplomático, é para fins desses crimes descritos neste capítulo, é funcionário público estrangeiro. Além disso, equipara-se ao funcionário, portanto, os efeitos são os mesmos, os dois tipos penais que eu mencionei antes recaem sobre esses dois tipos de pessoas, equiparam-se ao conceito de funcionário público aqueles que atuam em empresas controladas direta ou indiretamente pelos governos estrangeiros. Então, essas empresas, essas multinacionais que têm alguma espécie de ligação direta com governos estrangeiros, também os seus agentes, os seus dirigentes, os seus representantes, os seus empregados são considerados para efeitos penais equiparados a funcionário público estrangeiro. Por exemplo, tem países que exercem um capitalismo muito vinculado o mundo empresarial com o mundo governamental, é o caso da China. Todas as empresas chinesas, de uma forma ou de outra, elas são controladas pelo poder estatal. Diferentemente, talvez, de alguns países aqui do Ocidente, onde existe uma certa autonomia, né, pelo menos do ponto de vista formal, legal, né, não há um vínculo de controle direto ou indireto por parte do poder público, né. Lá nesses países existe esta ligação. Por conseguinte, todas essas pessoas que atuam aqui em nome dessas empresas são consideradas para efeitos penais como funcionários públicos da administração pública estrangeira. E por fim ainda, aqueles que pertencem às organizações internacionais, Organização Internacional do Trabalho, OIT, o UNICEF, a Organização Mundial da Saúde, que agora está bastante em voga nesse momento, se conversa muito, se discute, se noticia muito sobre essa instituição, que ela pertence ao guarda-chuva amplo da ONU, né? E, por conseguinte, todas as pessoas que atuem aqui no nosso país em nome dessas organizações são consideradas, para esses efeitos, como funcionários públicos estrangeiros. Então, veja, voltando lá ao 337b, nós vamos considerar como sendo crime de corrupção se for houver a promessa, a oferta, a doação de vantagem indevida a funcionário público estrangeiro ou a terceira pessoa para determiná-la a praticar, omitir ou retardar ato de ofício
relacionada à transação comercial internacional. Então, aqui surge o terceiro elemento diferenciador. O ato de ofício praticado pelo funcionário público precisa estar circunscrito a esta atividade, transação comercial internacional. Então, não é qualquer ato de ofício, tem que ter esta vinculação aí. Na verdade, existe uma crítica digamos assim, à essência do país, a todo o espírito dessa legislação, que não é só no âmbito penal, mas em âmbito de direito civil, em âmbito de direito comercial, em âmbito de direito internacional, porque isto é, digamos assim, a composição jurídica da chamada globalização econômica que aconteceu no último período de uma forma mais intensa. E existem críticas que precisam ser avaliadas, evidentemente, não necessariamente se há de concordar com essas críticas, mas de que toda essa formatação equivalente que foi repassada para todos os países, e principalmente para os países em desenvolvimento, acabam por facilitar o lawfare, que se chama, ou seja, uma utilização da lei como um instrumento de guerra para as grandes corporações das principais potências, ou notadamente das potências econômicas da América, no caso os Estados Unidos da América e a Europa. Seria mais um instrumento de controle, não é, para impor dificuldades às empresas que atuam no mundo em desenvolvimento. Em algumas ocasiões se tem notado que efetivamente o governo norte-americano, através das grandes empresas, ou em conjunto com as grandes empresas do seu país, se utilizam desses mecanismos como forma de pressão, como forma de combate na disputa pelo mercado internacional. É uma coisa a ver, uma coisa a analisar, que foge um pouco o sentido aqui do direito penal estrito, mas que é importante ser debatido. Bom, o segundo crime previsto no capítulo é o artigo 337-C, tráfico de influência em transação comercial internacional. Também aqui existe uma semelhança com o tipo correspondente tráfico de influência dentro da administração pública nacional. O artigo 332 define esse crime aqui no âmbito das relações com a administração pública brasileira. Agora, este tráfico de influência também aqui, ele tem essa especificidade de ser com funcionário público estrangeiro e se dar no âmbito das transações comerciais internacionais. A definição típica é esta: solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outro, indireta ou indiretamente, vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público estrangeiro no exercício de suas funções relacionadas à transação comercial internacional. A pena aqui é de 2 a 5 anos. No caso da corrupção do artigo 337-B, a pena inicial é de 1 a 8 anos e nos ambos os casos também ao acréscimo da multa. Sendo que no 337-B, no caso do crime de corrupção, há a hipótese da majoração, conforme diz o parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se, em razão da vantagem promessa, o funcionário público estrangeiro retarda ou omite o ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Notem que esta expressão ato de ofício é extremamente importante no crime de corrupção ativa, também aqui no caso da corrupção ativa em transação comercial internacional. Os dois delitos são de ação penal pública incondicionada e a competência é da Justiça Federal. Portanto, é uma inovação, porque se tratando de direito penal, coisa que aconteceu agora em 2002, ainda está em andamento uma melhor interpretação jurisprudencial, mas trata-se de um instrumento de proteção da administração pública internacional com o intuito de adequar o Brasil à comunidade econômica internacional, principalmente à nova fase da globalização.